Eu estou com 72 anos de idade. Eu fui diplomata brasileiro em Viena, na Áustria, em Buenos Aires, em Quito, no Equador, 2 vezes nos Estados Unidos como conselheiro de embaixada, depois como embaixador. Fui embaixador em Genebra, fui embaixador na Itália, como secretário-geral da UNCTAD, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento em Genebra. E nesses anos todos também fui professor universitário, que sempre foi talvez a minha vocação mais forte, né? Eu voltei hoje para essa função, hoje sou diretor da Faculdade de Economia e Relações Internacionais da FAAP e me dedico muito ao ensino, a fazer conferências, escrevo muito, né? Porque tenho um interesse muito grande, sobretudo, por aquilo que se relaciona com o mundo, com a diplomacia, os assuntos internacionais, o comércio, a economia. Eu esqueci de dizer que nessa trajetória toda, eu fui também ministro da Fazenda e fui ministro do Meio Ambiente e da Amazônia no Brasil, né? Uma espécie de nota ao pé da página. Quando eu era já bem jovem, eu sempre tive um interesse predominante pelo mundo, sabe? Eu acho que a grande vocação dos diplomatas e dos que se interessam por assuntos internacionais em geral é essa curiosidade sem limites pelos outros países, né? Eu nunca encontrei um país que eu não achasse fascinante, né? Todos, né? Todos os países em que eu vivi ou que eu conheci, que eu visitei muito, né? Até recentemente eu não conhecia o interior de São Paulo. Eu jamais havia ido a Ribeirão Preto, por exemplo. Mas eu conhecia o Iêmen, que provavelmente apenas um punhado de brasileiros conhece, né? Eu conhecia o interior da Etiópia, que eu acho que talvez nenhum brasileiro conheça, ou se houver deve ser 5 ou 6, né? Eu conhecia o Camboja, o Vietnã, o interior da Índia, o interior da China, andei por toda a África, né? Conheço a África desde o Senegal até a África do Sul, conheço a ilha de Zanzibar, enfim, eu não direi que conheço o mundo todo, mas conheço uma parcela apreciável do mundo. Olha, é um lugar diferente. Eu não direi que seja o melhor. Para nós, provavelmente, é o melhor devido à maneira como nós encaramos a vida, né? Mas eu devo dizer que encontrei muitos povos felizes e joviais e amantes da vida. Não é uma prerrogativa nossa, né? Por exemplo, a alegria é alguma coisa que se encontra em toda a África, com muita força e, curiosamente, coexiste com grande pobreza, com grandes problemas, né? Então, a gente não deve jamais pensar que nós somos melhores, nós somos apenas diferentes, né? Os seres humanos são de uma diversidade ilimitada, né? A capacidade que existe de criar culturas diferentes, formas de expressão diferentes, é extraordinariamente sem limites, né? E o que é interessante na vida é você explorar essas maneiras diferentes de encarar a própria vida. Quando Juscelino era presidente, houve um momento de muito otimismo, de confiança no futuro. Mas isso não durou, porque depois houve a inflação, a crise que levou ao golpe militar de 64, e nós entramos num período muito longo em que havia 2 fatores fundamentalmente negativos. Uma ditadura, né, que não se via fim àquilo, e ao lado disso um outro fator negativo que era o fracasso econômico, né? A inflação acelerada, crônica, com indexação.
e parecia que nós nunca íamos encontrar o caminho como povo, né? Nós começamos a sair disso há 25 anos atrás, quando acabou o regime militar. Nós vamos completar 25 anos o ano que vem, né? Mas, apesar de termos voltado ao regime civil, os problemas econômicos continuaram, né? E nós tivemos muitos choques graves, né? Tancredo Neves morreu antes de tomar posse, o governo do presidente Sarney acabou muito marcado pelo insucesso do Plano Cruzado, houve a eleição do presidente Collor, que depois terminou mal, né? Com o impeachment, com o confisco da poupança, e em seguida nós emergimos gradualmente. Eu considero, pelo menos na minha experiência de vida, que o momento de inflexão, o ponto em que a curva brasileira deixa de ser descendente para passar a ser ascendente, é a conquista de um mínimo de estabilidade. Eu acho que isso se dá na época do presidente Itamar, do qual eu fui ministro, né? Eu sucedi o Fernando Henrique Cardoso, que havia começado aquele esforço para estabilizar a economia, que depois foi prosseguido por mim, pelo Ciro Gomes, pelo presidente Fernando Henrique, pelo atual presidente. Então, há uma obra contínua, né? Apesar das diferenças de partido, até as críticas que eles se fazem mutuamente, a verdade é que de 93 para cá, há uma grande linha contínua no Brasil. Contínua no sentido de cada vez mais democratização, cada vez mais estabilização e cada vez mais melhoria, tanto do crescimento econômico como da redução da pobreza, da redução da desigualdade. Isso não significa que nós estejamos próximos de uma meta satisfatória. Nós estamos muito longe, porque o nosso passivo é muito grande e muito antigo, né? Nós somos um país de 4 séculos de escravidão, né? Com desigualdade enorme, né? Com um regime que não tinha interesse na educação do povo, porque justamente um povo educado seria complicado. Então nós vamos precisar de 2 ou 3 gerações para completar essa obra. Mas a linha agora é ascendente. Eu vejo essa linha como, em 2 palavras, o dia de amanhã é melhor que o dia de hoje, e o dia de hoje foi melhor que o dia de ontem. Isso não era verdade até 1993. Então eu acho que isso melhorou. Um outro fato que eu acho importante é que os brasileiros hoje olham para o exterior com curiosidade, como uma oportunidade de aprenderem a melhorarem, e não tanto como um desejo de se expatriarem, como houve até recentemente, né? Que as pessoas não acreditavam que o Brasil tivesse futuro e queriam ir embora, né? Hoje eu acho que querem ir embora, mas por aquilo que eu disse no início, né? A variedade das experiências humanas. Você quer adquirir outros modos de viver, né? Mas não tanto porque você queira deixar de viver no teu país. Você vai e volta, né? Olha, hoje em dia, talvez a grande realidade no mundo contemporâneo é que a economia é intensiva em conhecimento e em qualidade humana. Não era assim no passado. Houve época em que a economia dependia, sobretudo, da abundância de capital, de uma mão de obra barata, da presença de petróleo, de carvão, de recursos naturais de diversos tipos. Hoje em dia, cada vez mais, o que conta é a qualidade das pessoas. A diferença dos países desenvolvidos é a qualidade humana. O desenvolvimento, aliás, isso eu aprendi ao longo da minha vida lidando com esse problema, o desenvolvimento não é só a capacidade produtiva maior, não é o fato de ser mais rico. Quando nós dizemos que a Suécia ou a Suíça são países mais desenvolvidos que o Brasil, o que nós queremos dizer não é apenas
que eles são mais ricos do que nós. Nós queremos dizer que os suecos e os suíços são melhores do que nós em administrar as escolas primárias públicas, a qualidade dos ginásios, do curso secundário é melhor na Suíça e na Suécia, a qualidade dos professores e o que eles ganham é melhor lá do que aqui, a qualidade do sistema penitenciário é melhor, a polícia não é tão corrupta, é mais eficiente, a administração dos parques naturais é melhor, ninguém está explorando como aqui a floresta amazônica de uma maneira ilegal, nas florestas deles tudo é bem regulamentado, os museus são bem administrados, não estão caindo aos pedaços como os nossos. Então, o que nós queremos dizer é que o desenvolvimento é uma totalidade, ele não pode ser seletivo. No Brasil, nós temos ilhas de eficiência, né? Nós temos uma aqui, outra ali, temos o Departamento do Tesouro, a Receita Federal, o Itamaraty, mas num mar, num oceano de ineficiência, né? De incapacidade, né? Um sistema público de saúde calamitoso, um sistema de educação péssimo, um sistema de transporte público que oprime, que faz as pessoas sofrerem. Então, isso não pode ocorrer num país desenvolvido, porque o desenvolvimento é a capacidade de lidar com sociedades cada vez mais complexas. E para poder lidar com sociedades mais complexas, nós precisamos de pessoas cada vez mais competentes, mentalmente, culturalmente. Isso só se obtém com duas coisas, com qualidade de educação e com qualidade de instituição. E as instituições dependem da qualidade da educação, porque só se pode desenhar uma boa instituição, por exemplo, um poder judiciário rápido e eficiente, se os juízes que forem desenhar essa instituição forem pessoas modernas, competentes, atualizadas, portanto, que tenham a qualidade de desenhar uma instituição e não pessoas com a cabeça no século XIX, como acontece com frequência no Brasil. Então, não há dúvida nenhuma que tudo se resume ao recurso humano, tudo. Na verdade, o recurso humano é a chave do desenvolvimento. O desenvolvimento é lidar com a complexidade. E só se lida com a complexidade com a qualidade cada vez mais aprimorada do ser humano.